Voltando aqui com o programa Tambaú Debate Especial deste sábado. Hoje nós estamos falando aqui sobre construção civil da maneira geral. Nesse primeiro bloco nós falamos aqui sobre os números realmente importantes, números punjantes, números grandiosos da construção civil aqui no Estado, a importância da construção civil no Estado. Deixei um tema aqui para tratar nesse segundo bloco com Osais Mangueira, que é presidente do Osais Mangueira Filho, presidente do SINDUSCOM, o Sindicato da Indústria da Construção Civil aqui na Paraíba. E o tema que eu deixei para Osais, eu vou repetir agora, é o seguinte. Apesar desses números todos positivos, né, o setor que mais emprega, o setor que mais gera renda, o setor que, enfim, vez por outra passa o sentimento, é como se a gente lesse um sentimento da população que a indústria da construção civil, sobretudo a mais forte, é sempre aquela que tenta desrespeitar alguns parâmetros de regras da sociedade. Falei aqui na lei do gabarito, né, na lei que estabelece que não pode construir espigões na cidade, mas tem outras histórias do meio ambiente. Existe isso, é mito, como é a construção civil gosta de respeitar a legislação, mas acha que tem que mudar, enfim, como é que é essa situação? Nós somos absolutamente legalistas. O SINDUSCOM representa empresas que respeitam a legislação da trabalhista, a ambiental, passando pela tributária da forma mais rigorosa possível. O que a gente precisa, que estávamos conversando aqui antes de começar a entrevista, é melhorar essa comunicação com a sociedade. Você veja que na parte ambiental, um dado que é relevante, e não foi números que nós criamos, o Mapa Bioma, publicado pela Folha de São Paulo agora no final de dezembro, ele pesquisou as vegetações urbanas as vegetações urbanas dentro das cidades. E o índice de vegetação urbana em João Pessoa, especificamente nesse estudo, que em 2003 era de 7%, em 2023, ou seja, 20 anos depois, a cidade cresceu absurdamente, mas o índice de vegetação urbana passou de 7% para 17%. Então, a cidade cresce, mas ela cresce respeitando o meio ambiente. Significa que onde cresceu, respeitou. Respeitou e aumentou. E aumentou. As áreas verdes são maiores, esses números eles são incontestáveis porque não foram feitos por nós. Quem quiser pesquisar, esse Mapa Bioma, ele está disponível, eu vi na UOL, por acaso, esses números. Então, é nosso objetivo que João Pessoa seja a cidade cada vez mais agradável. É isso que faz esse monte de turista estar aqui em João Pessoa. João Pessoa hoje é um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil. Isso é muito bom. Isso tem repercutido na economia da cidade e do estado como um todo. A construção civil consegue dar uma resposta a esse turista que vem para passar um fim de semana aqui, se encanta pelas belezas naturais nossas, pelo nosso centro histórico, pela nossa culinária, pelo nosso artesanato, mas também se encanta pelos prédios que nós fazemos e desperta nele uma vontade de vir morar em João Pessoa. E um turista que viria gastar no fim de semana 4, 5 mil reais, ele vai passar a ter um imóvel aqui e investir, dependendo do tamanho do imóvel, enfim, de 400, 500, 600 mil a 1 milhão, 2 milhões de reais, o que é dinheiro novo para a nossa economia e a gente tem que preservar isso ao máximo. Sobre essa questão de gabarito, as construtoras elas defendem e querem que essa legislação de gabarito ela continue exatamente com esse escalonamento que foi previsto pelo legislador lá atrás, quando foi criada. É uma legislação muito antiga, de técnicas construtivas diferentes. É uma legislação que foi criada, acho que no final da década de 70, não sei, não lembro direito, mas é muito antiga que a construção civil ela tinha outras dimensões, eu diria até na parte estrutural. E as prefeituras, essa lei de gabarito... Precisaria modernizar alguma coisa? A lei de gabarito, você veja, ela determina, a lei estadual determina a beira-mar, que ela inclusive pede para ser da Maré de Cisisna, a medição, aos 500 metros. Ela diz o começo e diz o fim. O meio, ele é feito de acordo com o entendimento de cada prefeitura. Cabedelo vê de um jeito, João Pessoa vê de outro, mas todos respeitando a legislação de gabarito. Com o incremento das obras, com o desenvolvimento da construção civil em João Pessoa, nós, em 70, elas foram substituídas por obras absolutamente modernas. E passou-se a precisar de uma altura de laje especificamente para respeitar outras normas, norma de desempenho, norma de incêndio, umas espessuras de laje um pouco mais espessas do que a que tínhamos antigamente. E com isso, ao longo dos últimos anos, passou-se no entendimento, a prefeitura passou a exigir essa lei de várias formas. Nunca foi uma exigência tão linear. Isso passava por entendimentos de secretários de planejamentos ou prefeitos que estavam naquele momento no poder, sem desrespeitar o macro, que é o que o legislador pensou.
Essa paisagem que está aí, ela foi construída baseada em tudo isso que a gente viu. E a construção civil quer que mantenha essa paisagem. Essa paisagem a gente não quer mudar e ela não se altera nem nos prédios que estão sendo questionados. O que acontece, voltando para o cerne da questão, a gente tem discussões hoje de prédios que ultrapassaram, no entendimento da prefeitura, ultrapassaram 20, 30, 40 centímetros. Aí é onde entra a nossa melhor comunicação. A gente fala em espigão, quando na verdade estamos falando de um prédio que ultrapassou um limite de 40, 50 centímetros do que estava previsto no entendimento daquele momento, porque em entendimentos anteriores, esse prédio que hoje está passando 40, 50 centímetros podia ter 2 andares a mais, sem impactar em nada a nossa paisagem. Nós temos um caso que eu acho emblemático. Nós temos um prédio que está no questionamento de um lado deve estar as pessoas, que tem 8 andares, e você atravessa a rua, no mesmo alinhamento dele tem um prédio que foi construído há uns 15 anos, que tem 3, 4 andares a mais do que ele. Então, há de se convir que precisamos debater melhor isso, sentarmos numa mesa, aí eu me disponho a fazer parte dessa mesa, que esteja nela Governo do Estado, Prefeitura, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Sinuscom, CREA, CRES, e passamos a debater o que nos fez estar onde estamos, para que verifiquemos se há o que ajustar em legislação mesmo, para que essa insegurança jurídica ela desapareça, mas que, acima de tudo, se preserve esse maior patrimônio que nós temos aqui em João Pessoa, que é esse escalonamento dos prédios. Isso torna João Pessoa uma cidade absolutamente diferenciada e eu assumo o compromisso que o Sinuscom nunca vai querer trabalhar contra a lei do gabarito. O que a gente busca é que a gente tenha que a tolerância exista por a construção civil ela ser um produto artesanal. Você começa um prédio e você passou 20 ou 30 centímetros numa altura que estava pré-determinada no alvará, é mais do que aceitável. Quem é técnico, quem está me escutando, que é engenheiro civil, ele sabe que isso numa execução de uma obra, esse percentual que você vai 2, 3, 4 centímetros em cada laje. Quando você replica essa laje várias vezes, vai dar um valor maior no final, como eu disse, 30, 40 centímetros. Quem é técnico, engenheiro civil, vai entender que isso é absolutamente aceitável. E quem é ambientalista também vai entender que não é 40 centímetros ou 50 num prédio que vai influir na ventilação, nem no sombreamento, nem na qualidade de vida da vizinhança, nem nessa paisagem fantástica que João Pessoa tem. Ou seja, o pensamento do legislador, que é o mais importante, ele está sendo respeitado mesmo com essa tolerância que foi passada desse limite. Mas nós não queremos mais, nós queremos realmente criar uma regra que a gente consiga cumprir. E é isso que eu busco com esses outros entes, da gente chega num consenso sobre isso. Tá bom. Você afirma aqui que a construção civil quer manter a lei do gabarito e assume até um compromisso que o Sinduscom vai brigar por isso sempre. Agora, ainda uma outra pergunta nesse campo. Em relação à questão ambiental hoje, que é um tema que está muito colocado, ambiental de uma maneira geral. Recentemente tinha um plano diretor e aparecia denúncias assim, não, mas a construção civil está querendo isso, quer diminuir o adensamento não sei aonde, aumenta o adensamento. Qual é a posição do Sinduscom e da construção civil em relação a essa questão ambiental de uma maneira geral? A posição do Sinduscom é sempre favorável a João Pessoa. Não tem como você querer uma cidade sustentável, uma cidade agradável, sem que as questões ambientais prevaleçam. Então, nossas discussões foi sempre de mostrar áreas que têm toda a infraestrutura, tem esgotamento, tem ruas calçadas, tem serviço de transporte. Ela tem que ter um adensamento compatível com aqueles serviços que são oferecidos naquele bairro. E essa nossa discussão. Nossa discussão é sempre nesse objetivo. A parte ambiental ela é essencial para que a gente tenha uma cidade cada vez mais agradável. Eu acho que tudo tem que ter um limite. Eu não posso me aprofundar muito nessa questão do parque da cidade que a prefeitura está desenvolvendo no Aeroclube, até porque está na justiça, mas me causa estranheza um parque ecológico sendo construído e ter uma restrição ambiental para a construção de um parque ecológico, onde antes era um aeroclube, que é uma região absolutamente árida, todos nós conhecíamos como era, e hoje o prefeito quer fazer um parque da cidade, chama-se Parque da Cidade, com vegetação, o ecossistema todo que vai se formar ali dentro, e tem uma questão ambiental, se eu não me engano, por uma questão de umas corujas, por aqueles que se instalaram num terreno até vizinho, nem dentro do parque, e a gente consegue parar uma obra dessa, uma obra de uma importância dessa, na justiça, por um tempo
por um tempo que é irrecuperável esse tempo. Os empregos que poderiam estar sendo gerados hoje, eles não são mais recuperados. Mesmo que essa obra retome daqui a 6 meses, 7 meses, 1 ano, esse 1 ano de emprego que não foi gerado, ele é irrecuperável. Então as pessoas precisavam ter essa sensibilidade. Quem está procurando um emprego, ele sabe como é importante chegar no canteiro de obra e ser aceito e a partir dali chegar em casa com a notícia que conseguiu um emprego. Então muitas vezes a gente coloca umas discussões no lado talvez não tão palpável, não sei nem quais são os interesses que às vezes está por trás disso, me refiro a esse lado do parque da cidade, porque eu acho realmente absurdo. Um parque ecológico, ele está onde antes era um nada, era um aeroclube absolutamente árido, que talvez só resistisse ali um calango. A gente é lá do sertão, você é de Cajazeiras, meu pai era de Diamante. Meu pai é oriundo de Diamante, eu tenho até a honra de ter o nome dele, Osório Mangueira. E hoje o prefeito quer fazer um parque, uma área verde fantástica, em torno de 20 hectares de área verde dentro da cidade, e a obra está embargada por questões ambientais. A gente fechar aqui, do ponto de vista da ciência, da tecnologia e tal, a construção civil da Paraíba está usando a tecnologia mais moderna, enfim, o que é que, nesse campo, o que é que tem de novidade na construção civil da Paraíba? Nós temos, os nossos arquitetos, nossos engenheiros têm se superado na concepção de prédios cada vez mais agradáveis, fachadas fantásticas, são arquiteturas que não ficam a desejar a nenhum grande centro do Brasil. São prédios que agradam todos que chegam, eu diria nem do Brasil, até do mundo. São arquiteturas bem modernas, engenheiros absolutamente competentes que conseguem também executar aquela arquitetura de forma perfeita. Nós não temos problemas aqui de construção, na parte técnica de construção, isso é fantástico. Aliás, o nosso mercado é um mercado muito saudável, muito sadio. São empresas absolutamente familiares, eu acho que 99% são empresas familiares, empresas de João Pessoa, que querem o bem de João Pessoa. Então tudo que se fala, que seja a favor de João Pessoa, todos nós defendemos, porque nós não estamos aqui aproveitando esse boom da construção. Todas essas empresas que estão hoje atuando no nosso mercado, elas estão aqui há 15, 20, eu estou no mercado há 30 anos. Minhas filhas nasceram aqui e vão continuar aqui. A gente não está aqui passando um bom período. Então são empresas daqui que redistribuem o lucro, reinvestindo aqui. O lucro que minha empresa distribui, eu reinvisto aqui em João Pessoa, em novas obras, ou até ao comprar um apartamento, ao botar gasolina no carro que eu ando, eu estou reinvestindo aqui dentro. Então, na parte de tecnologia, a gente tem que se adequar a às novas técnicas construtivas, para que possamos atender a expectativa do cliente na concepção de prédios cada vez mais arrojados. E a falta de mão de obra, ela faz com que nós tenhamos cada vez mais o uso de equipamentos que venha a substituir a mão de obra. Rosais, obrigado pela tua presença aqui. Eu acho que esse debate, olha, a construção civil, o Sinduscom precisa fazer esse debate sobre o compromisso da construção civil com a cidade, João Pessoa, que você fez aqui, que você fez hoje, o compromisso da construção civil com a cidade de João Pessoa. Obrigado pela tua presença aqui. Não, obrigado pelo espaço, eu estou à disposição. O nosso objetivo é melhorar esse diálogo com a sociedade como um todo. Obrigado a você pela audiência ao programa Tambal, o debate especial deste sábado, desejando a você um bom fim de semana, uma boa semana. Na próxima semana estaremos de volta aqui com mais um programa Tambal, o Debate. Até lá.